Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora retornando, tá, com a segunda atividade, segunda correção da atividade, tá, do nosso segundo bimestre, tá ok? São mais 5 questões, tá? Elas foram resolvidas, né? Eram questões de marcado, formulário Google, tá? Então, vamos à primeira questão. Bem, aqui tem dizendo, preparando-se uma solução dissolvendo-se 8 gramas de sacarose, tá? E em 192 gramas de água. Sacarose, né? O açúcar da cana-de-açúcar, já falamos disso, né? Na última atividade, tá? Na primeira atividade, né? Que tinha também 5 questões. Outra coisa, também essa questão de título, certo? Qual a diferença dessa para outra? É porque nesse caso, pessoal, eu simplifiquei mais, né? Eu não pedi para você desse o valor do percentual, tá? Do soluto, tá? Então nessa mistura, né? Nessa solução, né? Temos 8 gramas, né, de sacarose e 192 gramas de água. Vamos então calcular o valor do título, tá? Mas mesmo assim, eu vou adicionar o valor do percentual só para a gente concluir, né, uma questão, né, adicionar esse valor para vocês lembrarem, tá? Fazer uma recordação do que foi dado, né, na última atividade. Vamos então ao quadro. Certo, só lembrando, tá? Do lado de cá, temos a nossa equação, tá? De título. Massa de 1 sobre o que? M1 mais M2. Certo? Uma dica, pessoal. Para aqueles, né, que tem curiosidade, né, de testar, isso é o cálculo do soluto, tá? Título do soluto. Se você calcular o título do solvente, o valor, o resultado, ao ser somado ao soluto, o resultado da soma vai ser igual a 1, tá? Então, assim, caso você queira assim, eu quero, entendeu, praticar mais, né? Vamos ver se minhas contas estão corretas, né? Aí eu quero fazer uma conta do solvente também. Pronto, aí pode ser assim também, né? Você calcula, né? Se der o somatório dos dois, né? Calcula um com o outro, deu igual a 1, então tá certo? Sabemos então aqui embaixo, né, que a massa de 1 é 8 e aí mais embaixo que M2 é 192 gramas, tá? Vamos então à equação. Para cá. Então temos 8 sobre 8 mais 192. Claro, né? 192 mais 8, 200, né? Facinho, né? 8 dividido por 200 dá 0,04, seria a resposta da questão, tá? Anote aí. Então, embaixo, né? Vocês observem que eu coloquei, tá? O título percentual, tá? Botei até a fórmula de novo, tá bom? Então, 100 vezes 0,04, né? Seria 4% só, né? Vamos voltar então para ver o gabarito, tá? 0,04 seria qual item? Pronto. Seria a nossa alternativa item D de dado. Tá bom? Certo? Vamos passar para a próxima, questão 2. Calcular a densidade absoluta de uma solução que apresenta 50 gramas e volume de 200 centímetros cúbicos. Tá? Também a resposta aqui é em gramas por litro. Pessoal, em relação à densidade, não é sempre que você vai calcular a densidade, tá? Às vezes questões pedem para você calcular o volume, tá? E às vezes ele pede para você calcular a massa, tá? Qual a dica que a gente dá? É que você saiba usar a equação direitinho, tá? Eu normalmente explico o pessoal, dou, digamos assim, uma regrinha do triângulo, que é mais ou menos isso aqui, tá? Seria então um triângulo, a densidade ficaria aqui, a massa aqui e o volume aqui, tá? E aqui é vezes. Então, se você, por exemplo, quiser calcular o volume, então temos aqui massa dividido pela densidade, tá? Caso você queira calcular a massa, né, você tem densidade vezes o volume, tá? Então, é questão de saber usar a equação, tá bom? Então, a gente vai para a resolução da questão, tá? Vamos para o nosso quadro, tá bom? Temos aqui, então, vou ficar aqui no meio. Do lado de cá, né, temos a nossa densidade, massa dividida por volume, tá? Massa é 50 gramas, volume 200 centímetros cúbicos, tá? Sabendo disso, né, que 200 centímetros, já que a resposta aqui é em litros, a gente faz aquela transformação. Transforma centímetros para decímetro cúbico, que é igual, no caso aí, 0,2 decímetros cúbicos. Depois, né, já que decímetro cúbico é igual a litros, fica igual a 0,2 litros. Partindo para a equação, né, temos aqui 50, né, dividido por 0,2, dá igual a quanto? 250 gramas por litro, tá? Rapidinho, né? Fácil, a questão muito boa, tá? Vamos então para a nossa próxima questão. Bem, lembrando que na questão anterior, que nós acabamos de fazer, a questão 2, né? O valor é 250, é item B de bola, tá? Então, B de bola, né? Se alguém quiser conferir, vamos conferir aqui.
Voltando aqui, pronto, aqui. Vou pintar aqui então para vocês, tá? Então aqui é item B, tá? Valor 250 gramas por litro, tá bom? Então, passando para a seguinte, né? Calcule a concentração comum de uma solução que apresenta volume de 800 centímetros cúbicos, que é o volume, né? E contém 20 gramas de soluto. Então, a concentração comum está se referindo ao quê? A concentração do soluto na solução, tá? Dentro da solução. Também ele quer que você calcule, né, o valor em gramas por litro, tá? Isso aí é o valor, né, sistema internacional, a gente tem que respeitar, tá? Às vezes nem o sistema internacional, mas às vezes a questão pede para você calcule para poder saber se você sabe, digamos assim, movimentar, né, as casas decimais, sabe calcular números decimais, tá? Então ele existe para dar, digamos, aquela pegadinha, porque às vezes tem questões que tem a resposta parecida, né, ou igual àquela que se você não tivesse conta nenhum, se não fizesse a devida transformação, tá? Então vamos ao nosso quadro novamente. Temos então aqui, né, concentração, a fórmula da concentração, tá certo? Massa de um, que é o soluto, né, sobre o valor da solução, tá? Pessoal, não confunda com densidade, tá? Densidade absoluta é a massa total, tá? Massa total da solução, aqui é somente do soluto, tá bom? Então temos 20 gramas, né, exatamente do soluto, 800 centímetros cúbicos, que é 0,8 litros. A explicação já falei, né? Não foi essa a primeira questão, né? Que eu já falei a transformação, né? Então 800 centímetros cúbicos transforma em decímetros, que é a mesma coisa que litros, que é 0,8 litros, né? Colocando na equação, 20 dividido por 0,8 dá igual a 25 gramas por litro, tá bom? Outra questão fácil, tá? Do mesmo jeito, né, quando a gente falou sobre densidade, essa equação também, né, essa equaçãozinha aqui, também dá para usar aquele triângulo, né? Então ele pode às vezes pedir para calcular a massa, às vezes pede para calcular o volume, então fiquem atentos, tá? Aquele triângulo é um bizu, né, que o pessoal antigamente usava, né? É uma forma de você aprender, de estudar, né, sem precisar ficar usando a decoreba, né, ficar decorando. Apesar que normalmente você tem que realmente decorar essas fórmulas, tá? Infelizmente é o que acontece, né? Mas é importante para os nossos estudos, tá bom? Vamos partir para outra questão, tá bom? Vamos lá. Questão de número 4.